Olá, eu sou o pastor Arthur e hoje eu vou dar seguimento à série de princípios para o arrependimento. Hoje nós vamos falar sobre a palavra, que é fundamental para que a gente possa ser lavado, remido e possa ser colocado debaixo dessa posição que Deus tem para nós. Você tem ao longo da Bíblia muitos trechos, muitos versículos, muitas colocações sobre o poder da palavra, sobretudo, claro, no Novo Testamento. Mas eu acho que o livro que melhor exemplifica, ou que talvez gaste mais ou invista mais tempo falando sobre a palavra, está no livro de João. E o livro de João já começa falando alguma coisa a respeito disso. E ele fala aqui logo no versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo, que é a expressão da palavra, a expressão do agir, a expressão do fazer acontecer, Cristo, ele estava desde o início ajudando, ou complementando, ou sendo um com Deus e o Espírito Santo para poder gerar todas as coisas na terra. E não é diferente também na minha fé ou na sua fé, e na necessidade que a gente tem de poder buscá-lo para poder haver em nós essa reflexão sobre o arrependimento necessário. Sei que muita coisa já se falou sobre arrependimento, essa série não começou comigo, já tem alguns irmãos que fizeram algumas explanações muito boas, inclusive, mas falando sobre a questão do arrependimento, eu gosto sempre de falar que não existe cristianismo sem arrependimento. Parece uma expressão batida, ou talvez forte demais, se você for pensar, mas o que eu quero dizer com essa colocação é que se a gente não repensar o modo com que a gente está levando nossa vida, a gente não repensar a diferença que existe ou que tem que existir quando a gente está andando com Cristo para o nosso dia a dia, realmente a gente precisa repensar sobre se a gente realmente está andando nesse caminho de Cristo. Gosto de alguns outros versículos que falam aqui, principalmente no livro de João, como falei para você, eu até anotei alguns aqui, e no versículo 14 do capítulo 1 fala aqui, que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Sabe, quando a gente fala sobre essa questão da palavra, eu quero que você entenda que eu estou fazendo esse vai e vem, para a gente poder entender o quanto ele pode ser vivo e é vivo dentro de nós. O quanto que Cristo ele escolheu estar conosco para poder nos ensinar e poder nos exortar, numa boa colocação, para que a gente possa realmente olhar para esse caminho que estávamos andando e poder perceber que é algo que precisava e precisa continuamente mudar. A minha vida e a sua vida é uma vida se entregue a Cristo. Precisa ser uma vida de arrependimento. E quando eu falo arrependimento, não é um arrependimento de culpa, porque talvez a tradução melhor para a gente, ou sinônimo que a gente mais lembra é a questão da culpa. Mas arrependimento que a gente está falando aqui é uma mudança de caminho, uma mudança de atitude, uma mudança para algo que eu preciso realmente começar a enxergar. Outro versículo muito interessante que aqui no livro de João está destacado para mim, fala assim, lá no capítulo 15, no versículo 3: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Então, isso é bom para que você e eu percebamos que Jesus ele teve a preocupação de ensinar aqueles que estavam andando com ele, e nós, por extensão, na continuidade desse trabalho, desse ministério, melhor dizendo, nós precisamos ouvir a palavra e não ouvir simplesmente como uma colocação de palavras. Aliás, é muito interessante que, se você for olhar originalmente na palavra a palavra, ela tem uma conotação no hebraico que fala sobre algo que precisa ser descoberto, algo que precisa ser revelado. E Jesus fez isso de uma maneira muito plena, não só com a sua expressão de vida, como também com a disposição que ele tinha de estar ensinando aqueles que pareciam que tinham tanta dificuldade de aprender, como eu e você. O que eu tenho para você hoje e que eu quero exortar você, e quando você ouve a palavra exortar, talvez você pense também assim, nossa, ele está sendo muito duro,
Não, exortar é chamar a sua atenção para que você, né, focalize isso. Ouça a palavra, profira a palavra, fale da palavra. Se deixe limpar pela palavra, a palavra que é Cristo e que vem sobre mim, sobre você, para trazer salvação e nos ajudar no arrependimento que é tão necessário nesse processo. Eu te agradeço por me ouvir nesse tempo. Que o Senhor possa ajudar você a cada dia, dar mais atenção e apurar seus ouvidos para a palavra que Ele está soprando sobre você. Um grande abraço.